A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem, que me assistem agora neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estou aqui numa série de mensagens cujo tema principal é cura interior. Eu já fiz aí 11 vídeos e você que está me assistindo aqui pela primeira vez sobre esse tema, eu aconselho a você assistir desde o primeiro vídeo para você pegar toda a construção desse tema, porque ele é muito importante. Então eu vou construindo isso tudo com base na palavra de Deus, e isso tem ajudado muitas pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e todos aqueles que me seguem neste canal. E na mensagem anterior, na parte 11, eu comentei sobre um dos traumas mais fortes que dele tem levado a outros, que fala sobre rejeição. E ele é tão forte que eu preciso ainda detalhar um pouco mais nesse vídeo sobre o que a rejeição leva e o que acarreta, os problemas e tal. Então são vários, não dá para falar sobre todos aqui agora. Eu quero fazer em vídeos curtos para que não canse, para que você preste atenção. E hoje eu quero comentar também um dos pontos do que leva à rejeição. A rejeição leva a N problemas, né? E como que surge essa rejeição? Eu quero citar pelo menos dois fortes aqui, que é o que eu tenho ministrado na vida de pessoas que vêm até a mim para pedir ajuda. E quando eu ministro as pessoas, a gente percebe que o problema dela principal foi lá atrás na rejeição, desde quando ela até mesmo foi gerada, ou no decorrer da sua infância, que levou a ela estar daquela forma. Mas graças a Deus, querido, que eu sempre digo, Jesus Cristo, ele resolve tudo. O sangue dele que foi derramado foi para pagar todo o preço do pecado, e não há nada que Jesus não possa resolver. É você crer e tomar posse. Mas ouça bem, sem nenhuma discriminação que eu quero aqui falar, eu quero ajudar, tá? Eu quero tocar em um assunto que é algo que envolve muitas pessoas e que tem muitas pessoas que estão exatamente sofrendo disso, que eu vou comentar agora sobre as consequências aí da rejeição. Primeiramente, se você assistiu o vídeo anterior, você vai ter mais uma ideia. Eu falei sobre o rei Davi. E agora eu quero comentar aqui do dia a dia de cada um de nós. A rejeição, eu falei no vídeo anterior que tem níveis altos, níveis mais baixos, mas todo mundo já foi rejeitado em alguma área, tá? Ninguém aqui escapa. Eu já fui rejeitado, você já foi rejeitado, mas existem níveis diferentes e que acaba acarretando em problemas maiores. E todos nós precisamos saber lidar com as rejeições que nós enfrentamos. A rejeição, ela começa desde quando aquela criança, ela é gerada. Por quê? Porque muitas das vezes aquela mãe ou aquele pai, eles não querem aquela criança e acaba ali engravidando, que ela acaba sendo gerado. E quando eles ficam sabendo, então os pais normalmente falam: essa criança não era para ter vindo agora. Isso já é um item de rejeição, tá? Então, sempre lembrando que os pais, eles são autoridades delegadas por Deus para constituir famílias. Então, veja bem, eu já tenho dito nos outros vídeos, precisa ser homem e mulher de Deus. Os pais precisam estar casados de acordo com a lei de Deus, nos princípios de Deus, no civil, e abençoados por Deus, tá? Independentemente aí de uma placa de igreja, mas você tem que estar casado de acordo com a lei de Deus, com a lei dos homens, e abençoado por Deus, tá bom? Crianças que nascem fora do casamento já é um princípio de rejeição, porque eles estão contra os princípios de Deus, que aí eu também falo em outros vídeos sobre bastardia, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Mas outro item que também leva os filhos a serem rejeitados pelos pais, né? A condição financeira. Muitas das vezes a criança vem e os pais não estão preparados, mas acabam rejeitando. Principalmente quando, veja bem, e esse é forte, quando o pai ou a mãe sabem que ali está sendo gerada uma criança, ainda está no ventre da mãe, e eles decidem fazer um aborto, tá? Então, só o fato deles pensarem, desejarem, isso já no mundo espiritual foi detectado como uma rejeição. E depois, por algum motivo, eles não fazem isso e a criança nasce. Então, uma criança que é rejeitada, ou um pai, uma mãe, que de repente até tomou algum remédio para evitar
que essa criança nasça, e aí então a gente não está vendo, mas a criança está ali. Então todo aborto, eu tenho falado também em outros vídeos, isso é um crime, né? O homem não está vendo, mas Deus está vendo, o inimigo está vendo, porque a pessoa está matando uma vida. Um feto já é uma vida, está em formação. E quando você tira aquele feto, seja por que for, por injeção, por cirurgia, por remédio, você está sacrificando uma criança, e isso é uma rejeição muito forte. Mas nós sabemos que tem muitas crianças que acabam nascendo mesmo os pais tendo rejeitado. E é aqui que eu quero trabalhar com você que por algum motivo foi rejeitado pelos seus pais, esse principalmente, tá bom? Você que foi rejeitado pelos seus pais. Eu vou falar aqui espiritualmente falando, tá? Não voltado do lado da psicologia, porque eu acho que é importante também tratar com a psicologia, e eu sempre aconselho que quando você for buscar um psicólogo, busque um psicólogo cristão, que ele vai saber equilibrar as coisas, tá? Nunca pegue um psicólogo não crente, porque aí ele vai entrar numa outra área que eu não vou comentar aqui, mas eu aconselho um psicólogo cristão, tudo bem? Mas você que, por algum motivo, foi rejeitado pelos seus pais, eu quero aqui detectar, trazer algo para vocês sobre o que tem acontecido nas nossas ministrações, e isso é de suma importância para ajudar, tá? Um dos pontos sérios que acontece na rejeição é exatamente isso, olha. É comprovado pela ciência que até aos 5 anos ou 6 anos de idade de uma criança, a personalidade dela está em formação, tá? Então, quando essa criança ela é rejeitada, ou seja, as autoridades que são os pais rejeitaram essa criança, o que Satanás faz? Satanás, ele conhece os princípios de Deus. A partir do momento em que um pai ou mãe rejeitou seu filho, então ele, espiritualmente falando, ele adota esta criança. Por quê? Porque os pais entregou essa criança a ele sem perceber, sem falar o nome dele, mas quando os pais dizem eu não quero essa criança, então o diabo fala eu quero. Por quê? Porque ele vai usar essa criança para levar adiante todos os erros e desígnios das trevas, coisas erradas do inimigo através dessa pessoa. Porque o inimigo precisa de pessoas também para levar adiante aquilo que ele quer multiplicar na terra. Então, o inimigo ele adota essa criança. Mas como a Bíblia fala que Satanás ele veio somente para roubar, matar e destruir, então o que ele vai fazer? Satanás sabe que nós temos uma personalidade, que nós temos um corpo, uma alma, um espírito, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para que essa personalidade dessa pessoa seja trocado. E como é que ele faz isso? Tá? Isso é comprovado, tá bom? A criança está ali em formação na sua personalidade e Satanás, então, sabendo que os pais rejeitaram, ele então toma posse daquilo lá e aí ele vai preparar alguém que também esteja na mesma situação, ou até mesmo um adulto que ainda não foi curado e liberto. Ele vai preparar um adulto que toque nesta criança, no seu sexo, até abusar dele se for o caso. Por quê? Porque aquela criança está tendo uma formação de uma personalidade. E os prazeres de sexo de uma criança é diferente do adulto, tá? A criança ela é inocente nesse sentido. Então, quando o inimigo traz uma pessoa que também está nessa mesma situação para mexer no sexo desta criança, seja uma menina ou um menino, o que vai acontecer? Esta criança, ela entende que ele sendo homem, e o inimigo trazendo outro homem e abusando dessa criança, ele entende que isso é o normal, ok? Um sexo de homem com homem. Assim, quando é menina, o inimigo traz uma mulher para mexer com ela e ter relação, alguma assédio, alguma coisa e toca. Então ali ela entende na sua personalidade que está sendo formada que é normal uma relação entre mulher com uma outra mulher. E aquela pessoa cresce daquele jeito. Então é por isso que no decorrer da sua idade, quando ela vai alcançando uma idade maior, ela acaba tendo dupla personalidade. Ou seja, ela sabe, no caso do menino, que é um homem, mas ele gosta de homem. Por quê? Muitos casos que eu já atendi, por que eu estou dizendo isso, tá? Muitos casos que eu já atendi de pessoas que são homossexuais, que gostam de homens, mas
lutam para que isso não aconteça mais, porque eles querem verdadeiramente gostar de mulher, mas eles, quando menos esperam, estão envolvidos com homens. Então eles pedem ajuda. E quando nós vamos levantar a história dessa pessoa, a gente percebe que essa criança ela foi rejeitada pelos pais e ela foi abusada, né, na sua infância, seja até mesmo por um padrasto, por um tio, por um irmão ou por alguém de fora. Por quê? Porque o inimigo ele adotou essa paternidade, compreende? Porque os pais rejeitaram, e aí então ele bagunça essa personalidade dessa criança, criando esta fantasia, criando uma, entre aspas, verdade que é mentira contra Deus, de que ele não tem problema em relacionar-se homem com homem e assim também mulher com mulher. Então aí nós trabalhamos isso com essa pessoa, levamos ele ao início, à origem, né? Ele confessa aquilo que de fato ele, primeiro que foi rejeitado, que foi abusado, então ele ora, nós pedimos perdão, ele pede perdão e repreendemos, porque numa união de um adulto, por exemplo, que vai abusar com uma criança, muitos deles até ejaculam ali, né? Ele lança o espermatozoide e nós falamos de sangue branco. Isso acaba, quando é sangue, acaba criando uma aliança. Então nós temos que quebrar essas alianças. E a rejeição, pelo fato dela ter originado nessa criança desde os pais, vai acarretando tudo esses detalhes de abandono, vai acarretando problema também de dupla personalidade, e não só essa fantasia sexual que o inimigo coloca na cabeça da criança, como ele vai formando na cabeça da criança muitas outras fantasias. E o que eu digo fantasias? Tudo aquilo que o inimigo forma na personalidade de uma criança até os seus 6, 7 anos de idade, contra os princípios de Deus. E depois, quando esse adolescente, que agora já tem uma personalidade já ali trabalhada dentro de algo que é contra os princípios de Deus, então ela vai ter muitos problemas, porque o inimigo vai usá-la no sentido de contrariar, de ser contra tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E aí precisamos retomar com essa criança, trazer de volta uma personalidade que é o correto, e para isso também é importante trabalharmos com psicólogo, é importante, nós não somos contra, para que essa pessoa seja atendida também por um psicólogo, para que essa personalidade dela, que foi criado algo tão absurdo, tão sujo do inimigo, seja desfeito e seja trabalhado uma personalidade, se ele é homem, se ela é mulher, e sempre com os princípios de Deus e nunca com fantasias daquilo que tudo que o inimigo coloca no mundo contrário a Deus, na cabeça, na personalidade desta pessoa. Então, eu sempre digo que a rejeição ele é um dos traumas mais sérios que tem. E outro item também de traumas muito forte é o ressentimento. Tá? Então, o que é o ressentimento? Eu costumo dizer que é você lembrar de algo que já foi resolvido e trazer à tona no momento atual, lembrando daquilo e com acusação. Então o inimigo, ele faz muito disso, queridos. O inimigo, ele faz muito disso. Ele sabe, ele conhece a nossa história, né? Porque ele está aí há mais tempo que a gente. E aí, alguma marca, algum trauma, alguma ferida no passado que aconteceu com você, é a mesma coisa. Acho que todos nós já machucamos o nosso joelho e depois de um certo tempo cria ali uma cicatriz. Então aquela cicatriz traz a memória de que houve um machucado. Então o que o inimigo faz espiritualmente? Ele vem com a sua unha, né, satânica, então ele fura ali aquela ferida que está cicatrizando e ele quer cortar de novo. Ou seja, espiritualmente falando, quantas vezes o inimigo na sua vida, né, tem acontecido comigo também, mas a gente trabalha isso, dizendo para o inimigo que Deus já perdoou, que Deus já curou. Então você precisa trabalhar isso. Quando o inimigo trazer à sua mente algo do passado, que foi algo que te feriu muito, e aquilo vira e mexe, vem à sua mente, e isso te derruba, isso deixa você para baixo, sendo que se você já tratou, então não dê ouvido para o que o inimigo coloca na sua mente. Agora, se você não tratou, então o inimigo sempre vai
trazer esse ressentimento. Então, aquilo que você não tratou, não importa, aquilo que você fez no passado, não importa quanto tempo foi, você precisa confessar, se arrepender, clamar o sangue e limpar isso daí. E crer na palavra de Deus, que diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, aquela ferida, aquele trauma, aquela situação que acabou você fazendo ou sendo vítima, né, ou sendo uma pessoa que foi afetada, vamos dizer assim, por aquela situação, você precisa aprender se a culpa veio de ti a confessar, e se veio de uma segunda pessoa ou terceira pessoa, você precisa também confessar isso e liberar perdão para essa pessoa, clamar o sangue de Jesus sobre essa situação e crer que uma vez confessado, arrependido, Deus te perdoou e purificou. É o inimigo que vem e traz à sua memória aquele fato para tentar te derrubar. Mas não permita que esse ressentimento venha te derrubar mais uma vez. Por quê? Porque uma vez confessado, uma vez arrependido e uma vez perdoado, Jesus já limpou e você não é mais condenado. E você manda este demônio, este inimigo da sua mente ir embora e declare que Jesus Cristo já te perdoou e Jesus Cristo já te limpou. Então, queridos, a rejeição é um trauma, um dos mais sérios que tem, tá? E como eu disse no início do vídeo, eu quero fechar aqui esta parte, eu não quero me alongar muito, dizer assim que todos nós já sofremos algum tipo de rejeição. Mais sérios os casos de recém-nascidos, tá? E também nós que somos adultos. Me diga aí se você já não foi rejeitado nos meios dos amigos, no trabalho, lá na escola, se você até mesmo, lamentavelmente, infelizmente, já não houve algum tipo de rejeição, até mesmo entre os irmãos e dentro da igreja. Quantos irmãos estão machucados de algumas denominações? Porque a igreja é uma só. Mas quantos irmãos já vieram machucados falar comigo, dizendo do que passou, do que sofreu, e inclusive eu também. Já fui muitas vezes rejeitado, criticado, até com esse trabalho que eu faço, um chamado de Deus de cura e libertação. Eu mesmo sou muito perseguido pelos próprios irmãos da própria igreja, porque cada um tem uma medida de fé e eles, uma boa parte, não sabe respeitar o dom e o chamado de cada um. Então eu mesmo também já fui muito rejeitado, mas tenho aprendido a lidar com tudo isso, porque eu sei que eles falam isso, que nem Jesus diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E muitos deles não sabem o que estão fazendo ou falando, e o problema que estão trazendo para essas pessoas. Como Deus tem trabalhado muito comigo nessa área, eu tenho aprendido a saber lidar com as rejeições, porque sempre vamos ter. Tá? Mesmo agora, nós podemos ter rejeição ainda no dia a dia, com uma pessoa, com alguém, até com o próprio cônjuge, ou com os filhos, e isso sempre vai acontecer. Então, esse é um tema que precisa ser trabalhado, esse é um tema que você precisa estar claro, que a rejeição ela está aí à nossa volta, e eu e você temos que estar firme. E quero terminar aqui dizendo algo para você. Jesus Cristo nunca vai te rejeitar. Jesus Cristo nunca vai virar as costas para você. Jesus Cristo nunca vai deixar de te atender. A não ser, veja bem, a não ser que você não queira, tá? Porque Jesus também disse assim, ó, você adverte ele 1 ou 2 vezes, não quer? Deixa-os. Isso está na Bíblia, tá bom? Então, às vezes, eu também, muitas de pessoas que eu estou atendendo, eu aviso, eu oriento e tal, mas as pessoas não querem mudar. Então, eu não posso ficar insistindo, eu tenho que seguir o meu caminho com o Senhor. E, às vezes, algumas pessoas pensam que eu deixei eles. Não, não deixei. Simplesmente essas pessoas é que estão deixando a Deus. Porque uma coisa que nós não podemos fazer também é ficar insistindo com alguém, né? Se essa pessoa não quer, então nós só temos que orar, tá bom? Nós só temos que orar. Não adianta a gente ficar ali toda hora em cima. Nós estamos aqui para ajudar. Agora, se a pessoa não quer, vamos orar por ela, vamos
sempre guardar o nosso coração de qualquer coisa e pedindo para que Deus verdadeiramente entre com providência na vida de todos nós e na vida dessas pessoas. Uma coisa eu garanto para você, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E quando Ele amou o mundo, Ele amou a mim e amou a você. E Ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus fez isso. Só que quando Jesus morreu, Ele morreu por todos. Mas nem todos são salvos. Por quê? Porque Deus respeita a escolha de cada um. Por mais que Ele não te rejeita, mas Ele também respeita a sua escolha. Eu também, por ser um servo do Senhor Jesus Cristo, jamais vou rejeitar um pedido de ajuda, certo? Jamais. Mas, se a pessoa não quer, eu não posso forçar. O que eu posso fazer, e o que Jesus está fazendo até hoje, através do Espírito Santo, é orando e intercedendo junto ao Pai, para que eu e você sejamos salvos primeiramente. E segundo, Jesus veio para libertar os cativos, tá certo? Mas para libertar os cativos, você também e eu precisamos querer. Porque ele diz lá no livro de Hebreus que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Coube a Deus a salvação pela graça em Cristo Jesus. Agora a santificação cabe a mim e a você a procurar a cada dia mais estarmos limpos. E para isso, eu sei que eu e você temos uma história. E Jesus fala assim: vinde a mim do jeito que estás, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Então o assunto hoje aqui é rejeição, não é isso? Então hoje você está numa situação, você sabe, você chegou a conhecer que os seus pais, você ficou sabendo que seus pais te rejeitaram, seus amigos te rejeitaram, seu namorado te rejeitou, seu namorado te rejeitou, no emprego você é rejeitado, na escola você foi rejeitado, na igreja você foi rejeitado. Vá assim mesmo para Deus, porque Deus não te rejeita. Confesse para Ele, abra o seu coração, chore, fale tudo que houve, clame o sangue, tome posse. E diz o Salmo 27, se eu não me falha a memória: ainda que teus pais te abandonem, mas Deus jamais irá te abandonar, contanto que você o busque e contanto que você se abra para Ele. Amém? Que Deus abençoe ricamente seu coração. Eu vou terminar por aqui, porque já estamos aí com 22 minutos. Eu quero deixar um aviso para cada um de vocês que não têm recebido aí os meus vídeos, tá? Vocês são inscritos e não recebem, eu peço para que você clique, personalize aí no sininho, clique em total. E se mesmo assim não conseguir receber ainda, então cancele a inscrição e já se inscreva de novo, aperte o sininho total e clique no joinha, que você então vai voltar a receber todos os meus vídeos, que já tenho bastantes vídeos aí, e todos aqueles que Deus colocar no meu coração, para que você seja notificado, porque assim o YouTube já te avisa. Eu estou fazendo algumas lives aí também, o YouTube já vai te avisar sobre estes vídeos que Deus tem posto no meu coração, para essa palavra chegar até você, onde tem libertado, ajudado, curado e, acima de tudo, salvado pessoas, não só no Brasil, mas em todos os países que têm me acompanhado, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida ricamente e até um próximo vídeo, em nome de Jesus.